Relacionamento de casal só dá certo quando os dois possuem a mesma intenção, crescer juntos. Tem um ponto que a gente precisa prestar atenção, que como adulto, nós temos algumas necessidades que ainda são vivas e que surgem lá na nossa fase da infância, daquela criança que nós fomos um dia. E às vezes essas necessidades, elas têm a ver com o contexto da família de origem, com o nosso pai, com a nossa mãe, ou às vezes lá com os nossos irmãos. Independente do que for o que essa criança precisa, muito provavelmente quando essa necessidade se faz presente na vida adulta, não vai fazer sentido para o contexto ou para um relacionamento de casal, por exemplo, aquelas necessidades tiranas que a criança coloca num relacionamento a dois. Ela vem inconscientemente através das brigas, das questões que surgem com o casal e que não tem nada a ver, de fato, com o relacionamento a dois. São coisas que estão lá no passado e que eu precisaria resolver lá. Nós, desatar nós que estão lá com a nossa relação com a família de origem. Então, quando existem duas crianças se relacionando como adultos, é difícil a relação não dar certo, mas é uma grande oportunidade para que os dois possam olhar para essas feridas, para esses problemas e a partir do que está acontecendo na relação a dois, resgatarem essas dores, essas feridas emocionais e aí trabalharem na cura. Então, o relacionamento a dois, quando é um caso assim, ele acaba sendo útil demais para que a gente possa olhar para esses problemas e finalmente se libertar deles. Não que a relação vai ser fácil, muito pelo contrário, vai ser a dificuldade diária no convívio com aquela pessoa que vai me forçar a olhar para essas minhas questões e cuidar e tratar esses meus problemas. Bom, quando a gente consegue atingir esse estágio de cura, que é um estado onde a gente se torna realmente adulto, onde as questões da infância podem ser encerradas, eu posso então me colocar diante de outra pessoa como um adulto de fato. E aí o relacionamento entre dois adultos é completamente diferente. Porque eu não fico esperando em algum momento que você faça coisas que meu pai não fez, por exemplo. Ou que cumpra algumas necessidades que eu não tenha sentido que eu recebi da minha mãe. Quando eu me liberto disso e liberto meu parceiro de representar esses papéis que não são dele, então eu posso me pôr como um adulto que já está resolvido. E a partir daí, na relação com outro adulto, eu posso levar esse amor que existe, a gente consegue construir algo muito maior juntos, porque a gente consegue ver que algumas coisas que foram necessárias lá no passado não são mais agora. Algumas coisas que foram muito importantes pra gente, juízos de valores, foram necessários lá, mas agora a gente pode olhar com outros olhos. E talvez aquilo que o meu parceiro apresenta, ou a minha parceira apresenta como juízo de valor, que vem da família dele, é tão bom e tão importante quanto o meu. E a partir desse olhar a gente consegue construir algo novo. Quando a gente tem um filho, então, para esse filho, os dois vão ter condições e valores e crenças que são válidas para a criança. A criança vai seguir dos dois jeitos, para ela é o jeito certo, da mamãe e do papai. Então, fica mais evidente como tudo isso pode ser construído novo. A partir daquilo que já existia, a gente constrói algo novo, que é melhor para a relação, que é melhor para os dois nesse convívio diário. E o amor, ele ganha uma outra maturidade, é um outro nível de conexão com essa pessoa e é possível sim, um apoiando o outro, onde esse amor flui com mais leveza, a relação fica mais gostosa, ter construir algo que é muito diferente de um relacionamento que acontece entre duas crianças. É um relacionamento que flui e que é grandioso. Então a gente consegue inclusive olhar para o nosso parceiro ou para a nossa parceira e dizer para ele com amor, com gratidão: é possível sim seguir sem você. Por exemplo, quando
parceiro representa ali um papel de pai para uma parceira que se coloca como criança diante dele. Ele vai ficar preocupado com o horário que chega, que horas já saiu, se comeu, se não comeu, o que está pensando, planejando para o dia. São preocupações, não necessariamente toda vez que alguém demonstra esse tipo de preocupação está ali representando alguém na esfera de pai ou de mãe. Mas a gente precisa olhar cada caso e entender especificamente o que está acontecendo ali. Mas é um exemplo, quando uma mulher se coloca criança diante de um parceiro, por exemplo, um homem que se coloca como pai perante ela, então essas preocupações excessivas, elas saem do contexto, porque ela também é uma adulta, ela também é uma pessoa igual a ele ali naquela relação. Um relacionamento ele é feito entre duas pessoas iguais, não uma pessoa maior e outra menor. Então, às vezes essas preocupações elas podem demonstrar um sinal de que está fora. A gente não está ali tratando entre duas pessoas iguais. Tem alguém que está grande e alguém que está pequeno na relação. Outra maneira que isso pode acontecer também é quando, por exemplo, a mulher cuida e domina de a esfera de todos os espaços da casa, da relação, ela vai fazer tudo, ela que toca tudo, e aí o homem ele fica sem posição ali, sem um espaço para ele colocar também ou a parceira, né? Isso também se aplica para relações homoafetivas, tanto faz, porque quando a gente fala de uma relação a dois, a gente está falando de duas pessoas que são iguais. Não dá para alguém na relação ter um comportamento que seria de uma mãe, ou de um pai, ou de um tutor, ou de alguém que cuida, que é maior do que o outro. Isso não funciona para a relação. Então, eu estou usando aqui exemplos de homens, mulheres, mas tanto faz isso. Sempre que alguém assumir um cuidado muito grandioso perante o outro, um cuidado de pagar, por exemplo, pela formação, pelos estudos que a outra pessoa não teve a condição de ter, porque os pais não fizeram, e aí vem todas as críticas e julgamento para a família do outro, aquela família foi a família certa para esse parceiro, para essa parceira que a gente escolheu. Eu me apaixonei por essa pessoa. Eles fizeram essa pessoa, né? A direção que foi possível para aquela pessoa seguir foi a qual eu me apaixonei. Então não tem nada que eu agora na relação a dois preciso arrumar, eu preciso acertar. Não, essa pessoa, eu preciso corrigir ali o pensamento, a conduta. Nossa, imagina trabalhar desse jeito, escolher esse tipo de emprego, ou às vezes acontece também da pessoa criticar como o outro ganha dinheiro. E às vezes é a maneira que lá para ele faz todo sentido e está contribuindo, os dois estão numa relação ali onde os dois contribuem, os dois trazem. Então não existe o certo e errado e não existe o maior e o menor. São duas maneiras diferentes sim de fazer. Aí sim, quando a gente olha duas maneiras diferentes e as duas são certas, as duas são válidas, as duas são importantes, a gente está falando de dois adultos. A gente está falando de duas pessoas que estão construindo algo, a cada um à sua maneira, e na relação a dois criando algo novo. Já para duas crianças ou uma criança, não dá certo. A gente está construindo outro aspecto de relacionamento. Ambos vão proporcionar crescimento.